Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 30 de abril. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Presidentes do Senado e da Câmara resolvem conflitos com o Supremo Tribunal Federal. Comissão da MP sobre o Fundo de Compensação das Perdas com o ICMS deve votar relatório hoje. Veja como foi a audiência ontem sobre a regulamentação da publicidade voltada para o público infantil. E exposição na Biblioteca do Senado conta a história de Brasília. Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados se reuniram ontem com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Foi um encontro para aliviar as tensões provocadas por 2 projetos em tramitação no Congresso. Uma nota oficial do presidente do Supremo encerrou uma semana de declarações fortes entre Judiciário e Legislativo. Joaquim Barbosa afirma que a separação dos poderes é um direito dos cidadãos para neutralizar abusos e que, se aprovada, a PEC 33 vai fragilizar a democracia. A proposta, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, prevê que decisões do STF sobre a validade de emendas à Constituição teriam que ser confirmadas pelo Congresso. Na semana passada, o ministro Gilmar Mendes também criticou a proposta. Se um dia essa emenda vier a ser aprovada, é melhor que se feche o Supremo Tribunal Federal. Nesta segunda-feira, Gilmar Mendes recebeu os presidentes da Câmara e do Senado. Henrique Eduardo Alves e Renan Calheiros saíram do encontro falando em harmonia entre os poderes. Nós estamos satisfeitos. O ministro Gilmar foi gentil, defendeu seus pontos de vista, nós defendemos os nossos pontos de vista. E a conversa continua. Saímos de lá com a convicção de que cada poder tem a exata dimensão da sua responsabilidade e do seu papel. O presidente da Câmara disse que, por enquanto, a tramitação da PEC 33 está suspensa. Nós estamos examinando do ponto de vista jurídico quais são as alternativas. Naturalmente, tendo que respeitar a CCJ, porque é um colegiado que, desta forma, na regra de hoje, se reuniu e fez essa votação desta forma. Vamos mudar o modelo daqui para frente. A reunião com Gilmar Mendes não foi apenas para tratar da PEC 33. Na semana passada, o ministro concedeu uma liminar, mandando o Senado parar a tramitação de outro projeto. A proposta, já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, dificulta a criação de novos partidos. No plenário do Senado, parlamentares comentaram os atritos entre Legislativo e Judiciário. O Supremo Tribunal Federal está cumprindo rigorosamente o seu papel. Nós aqui estamos fazendo o que devemos fazer, mas temos que zelar também pelo direito das minorias, senador Jarbas Vasconcelos. Se essa casa deixa a maioria fazer o que quiser e bem entender, a gente não vai ter democracia, nem aqui dentro, nem fora daqui. Não me parece correto é que seja impedida de acontecer a discussão aqui nessa casa e principalmente sob o argumento da defesa da liberdade. Compreendemos que existem opiniões contrárias ao PLC número 14, mas esta era uma discussão que seria travada aqui no Congresso Nacional, no exercício de suas funções. Nesta terça-feira, um grupo de senadores vai ao Supremo pedir a manutenção da liminar. O Supremo Tribunal Federal agiu corretamente e agiu dentro da sua missão constitucional, como guardião da Constituição brasileira. Os presidentes da Câmara e do Senado também têm novo encontro marcado com o ministro do Supremo. Será na próxima segunda-feira. A nossa democracia tem apenas 25 anos. Então essas tensões são naturais, democráticas, circunstanciais. Espero. O ministro Gilmar Mendes disse que a liminar que parou a tramitação do projeto sobre os partidos políticos será julgada em maio pelo plenário do Supremo. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor vota projeto que cria o Selo Verde Preservação da Amazônia. O selo vai atestar a qualidade ambiental de produtos da Zona Franca de Manaus, de zona de processamento de exportação e de áreas de livre comércio da região. A Comissão Mista sobre a Medida Provisória 599, de 2012, reúne-se para examinar o relatório final. A MP cria o Fundo de Compensação das Perdas de Arrecadação com a redução de alíquotas nas operações interestaduais relativas ao ICMS.
A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da comissão é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Em busca de acordo, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos adiou para a próxima terça-feira, dia 7 de maio, a votação das 14 emendas destacadas pelos senadores ao substitutivo do relator Delcídio do Amaral, que reforma o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O texto básico foi votado e aprovado na última terça-feira. A ideia agora é esgotar todas as possibilidades de entendimento antes de colocar essas 14 emendas em votação. Sem o projeto principal, a pauta da comissão tem 13 itens, entre eles uma proposta com teor idêntico ao da medida provisória 599 de 2012, que cria 2 fundos para minimizar os prejuízos de estados, do Distrito Federal e de municípios com essa redução da alíquota do ICMS. Também pode ser votado hoje um projeto que aumenta de 21 anos para 28 a idade do dependente para fins de desconto no imposto de renda. Com isso, o contribuinte pode deduzir dos rendimentos tributáveis aquela parcela fixa por cada dependente, mais os gastos com saúde e educação que teve com ele por mais 7 anos. Essa possibilidade de dedução ela pode ser estendida até os 32 anos de idade, quando o dependente estiver estudando em estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de 2º grau. André? Obrigado, Mariana. A Comissão de Reforma do Código de Defesa do Consumidor discutiu ontem em audiência pública a regulamentação da publicidade voltada para o público infantil. Participaram representantes da indústria da comunicação, do Ministério Público e de organizações sociais. 85% das crianças brasileiras assistem à televisão por mais de 5 horas diariamente. A estimativa é de entidades que defendem restrições à publicidade infantil. Em 2006, o Conselho de Autorregulamentação da Publicidade, o CONAR, decidiu que os anúncios de alimentos para crianças não podem encorajar o consumo excessivo, relacionado a males como a obesidade. No início deste ano, o órgão proibiu também a promoção de produtos ou serviços dentro dos programas infantis, conhecida como merchandising. A regulamentação da publicidade infantil está sendo discutida na reforma do Código de Defesa do Consumidor. A comissão que analisa os 3 projetos de lei com alterações do Código realizou uma audiência pública sobre o tema. Participaram do encontro representantes da indústria da comunicação, do Ministério Público e de organizações sociais. Os executivos das agências de publicidade e dos veículos de comunicação admitem que é preciso proteger as crianças dos abusos da publicidade, mas rejeitam as propostas de restrição total a propagandas durante os programas infantis. A publicidade é a única fonte de receita da televisão aberta. A publicidade é que institui, que dá o sustentáculo dos programas televisivos de toda a ordem, ou seja, programas esse de jornalismo, programa de televisão, o esporte que nós tanto gostamos. O Código de Defesa do Consumidor, desde 1990, prevê a patologia de um anúncio abusar da deficiência e inexperiência de uma criança, condenando o autor dessa proeza maléfica apenas até privativas de liberdade. As organizações de defesa da criança acham que é preciso restringir a publicidade. Seria uma forma de evitar o consumismo exagerado. O que o Instituto Alana defende é a proibição do direcionamento da mensagem ao público menor de 12 anos de idade e não a proibição da existência da publicidade de produtos infantis. Então, isso é muito diferente, essa distinção é essencial que ela exista, porque nós defendemos que a publicidade de produtos infantis, seja brinquedos, alimentos, vestuário, o que for, que ela seja dirigida aos pais, aos responsáveis. Para o Ministério Público, é necessário que o Estado regulamente a área. Deveríamos frisar a regulamentação, é minha opinião, senador Ferraço, no abuso. A ideia da proibição da vedação ampla, geral e restrita não me parece ser sensato, não me parece que também leve em conta a inteligência ou a capacidade das próprias crianças de pensarem por si mesmas. Para mim ficou muito claro a necessidade de nós disciplinarmos melhor a publicidade infantil e trabalharmos os conceitos relacionados ao consumo sustentável.
O senador Ricardo Ferraço informou que espera apresentar até o final de maio o relatório ao projeto de lei que atualiza o Código de Defesa do Consumidor. A expectativa é de que a matéria seja votada em plenário ainda no primeiro semestre. Adiada a votação da medida provisória que prorroga contratos temporários de trabalhadores do Sistema de Proteção da Amazônia e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Veja os destaques do plenário dessa segunda-feira. O senador Álvaro Dias cobrou a apuração das denúncias de irregularidades no programa Minha Casa Minha Vida, veiculadas pelo jornal O Globo. Pequenos construtores subcontratados para tocar obras do Minha Casa Minha Vida em municípios com menos de 50 mil habitantes revelam que só conseguiam entrar no programa se pagassem propina à empresa RCA Assessoria. Nós apresentamos um requerimento que convida o ministro das Cidades para debater este assunto no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos. O senador Armando Monteiro está preocupado com o déficit na balança comercial. Para ele, o governo precisa dar mais incentivos à exportação. É importante dizer, quanto mais propensa a exportação, sobretudo de manufaturados, mais competitiva é uma economia. Não há como exportar ineficiências estruturais. Portanto, uma economia introvertida, uma economia que não tem abertura, é uma economia condenada à estagnação e ao isolamento. Já o senador Cacildo Maldaner elogiou o pacote de incentivos à produção de etanol, mas não acredita que isso vai fazer baixar o preço do combustível. Não há dúvidas que o etanol é uma das grandes alternativas da matriz de combustíveis brasileira. É exemplo de fonte energética limpa para o mundo. O problema está na volatilidade das políticas governamentais para o setor, que não inspira, muitas vezes, a segurança necessária aos investimentos. A presidente Dilma Rousseff disse ontem em Campo Grande que o governo vai enviar ao Congresso uma nova proposta prevendo a destinação dos royalties do petróleo para a educação. Já tramita no Congresso uma medida provisória com o mesmo teor, mas por falta de acordo, deputados e senadores da comissão especial que analisa a MP decidiram não votá-la. Com isso, ela vai perder a validade no dia 12 de maio. O anúncio da presidente Dilma foi feito numa cerimônia de entrega de ônibus escolares a Mato Grosso do Sul. A história de Brasília em exposição na Biblioteca do Senado. Objetos, publicações e fotos dos primeiros tempos da cidade lembram a aventura épica que foi a transferência da capital para o Planalto Central. Um passeio pela história da cidade que foi construída para ser a capital do Brasil. Da arquitetura moderna aos hábitos dos candangos que tornaram realidade o projeto da capital. Tudo disponível na exposição Brasília 53 anos, promovida pelo Senado. Imagens do crescimento da cidade. Esta mostra a esplanada dos ministérios na década de 70. E esta, um registro atual. Uma viagem no tempo. Flâmulas dos primeiros eventos e congressos realizados aqui. E cartões postais que ajudavam os pioneiros a matar a saudade da família. Essa funcionária do Senado, filha de um deles, disponibilizou objetos para exposição. Entre eles, uma raridade, um cartão da primeira igreja construída na cidade. Ele é muito raro porque mostra a pintura do Volpi que existia no projeto original da igrejinha e que durante os anos da sua existência foram apagadas essas ilustrações. Mas pelo postal pode-se certificar a existência dessa pintura do Volpi. Inaugurada nesta segunda-feira, a exposição está aberta ao público na Biblioteca do Senado até o dia 8 de maio. A diretora-geral da instituição diz que a mostra é uma homenagem à cidade que acolheu o poder público. Eu gostaria de convidar a população do Distrito Federal, as escolas, os pais, tragam seus filhos, venham ver esta exposição na Biblioteca do Senado. E aqui eu registro que a biblioteca por si só já merece ser vista. E em comemoração a 53 anos de Brasília, ela ficou mais bonita.
O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.